Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Eu busco refúgio em Deus para me proteger contra o mal. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje eu vou falar aos irmãos sobre adoção no Islã. Temos a autorização para adotar crianças? Se temos, então uma menina adotada tem de usar o hijab ao completar 9 anos, estando diante de seu pai ou irmão? De modo similar, no caso de um jovem, sua mãe ou irmã terão de usar hijab em sua presença? Respondendo, do ponto de vista islâmico, devemos separar duas coisas: o conceito de auxílio aos órfãos e as crianças necessitadas, e as implicações desse auxílio. Até o ponto onde concerne o conceito de auxílio, os pobres e aos órfãos, o Islã não apenas permite, como também recomenda a adoção. Em todas as modalidades de atos de caridade, ao órfão e ao pobre, são mencionados como prioritariamente beneficiários. Sobre os direitos dos órfãos, Alá reitera: os que devorarem os bens dos órfãos introduzirão fogo em suas entranhas e entrarão no Tártaro. Alcorão Sagrado 4:10. O Islã defende o conceito de auxílio aos pobres e aos órfãos e os coloca sob sua proteção. Se não houver alguém que preste assistência aos pobres ou às crianças necessitadas, o governo islâmico deve assumir este encargo. Eu não estarei errado em dizer que, quando o tema da adoção, não há diferença entre o Islã e o sistema atual no Ocidente. Todavia, no sistema ocidental, adoção não significa somente que uma criança seja entregue aos cuidados de uma outra pessoa, mas também que a criança adotada terá o nome de família daquele que adotou. Se a adoção ocorrer na infância, provavelmente a criança jamais virá a conhecer sua verdadeira genealogia ou o nome de sua família verdadeira. O Islã não aceita este ponto da prática de adoção do Ocidente. Na Arábia pré-islâmica, o sistema de adoção era semelhante ao que agora vemos no mundo ocidental. O adotado carrega o nome de família daquele que o adotou. O Islã rejeitou categoricamente tal procedimento. Vou lhes dar um exemplo da vida do profeta. Quando o profeta casou com Khadija, ela deu a ele um servo chamado Zaid bin Haritha. Zaid, filho de Haritha. O profeta tratou dele tão bem que o relacionamento entre eles deixou de ser o de amo e o servo e se transformou num relacionamento de pai e filho. Zaid foi um dos primeiros a abraçar o Islã. Quando seu pai e seus tios souberam do seu paradeiro, vieram até Meca e contaram ao profeta que Zaid havia sido capturado por bandidos, que o venderam como escravo. Ao saber disso, o profeta o libertou. Porém, Zaid recusou-se a abandonar Muhammad e voltar para a casa de seu pai, Haritha. O pai de Zaid ficou muito irritado e chegou a declarar em voz alta: Zaid não é mais o meu filho. Ficou muito irritado. Imediatamente, o profeta adotou Zaid, que passou a ser conhecido como Zaid bin Muhammad, Zaid, filho de Muhammad. Assim, continuou até a imigração do profeta para Medina. Zaid havia crescido e já era então um homem casado. Todavia, seu casamento não havia dado certo. Alá revelou alguns versículos relacionados ao divórcio de Zaid e também mencionavam a questão do dar um novo nome ao adotado. Tampouco fez com que vossos filhos adotivos fossem vossos filhos sanguíneos? Essas são meras palavras de vossas bocas, mas Deus diz a verdade, e Ele orienta para a verdadeira senda.
Dai-lhes o sobrenome de seus verdadeiros pais. Isto é mais justo perante a Deus. Alcorão 33, 5, 6. Após essa revelação, Zaid voltou a ser chamado de Zaid ibn Haritha, Zaid filho de Haritha. Mas a mudança de nome não afetou o relacionamento entre Muhammad e Zaid, que continuaram a ser como pai e filho. Uma vez que o Alcorão Sagrado diz que chamar os filhos adotivos pelo nome de seus pais adotivos é algo que contraria a verdade, eles devem ser chamados pelos nomes de seus pais verdadeiros. De fato, não muda o relacionamento na adoção. A adoção não põe fim à relação sanguínea e familiar, nem cria por si só um relacionamento entre o adotado e os pais adotivos. Todas as regras para o relacionamento consanguíneo permanecem válidas. O filho, por exemplo, continua a ser mahram, isto é, permanece vedado para casar-se com alguém de sua família consanguínea. Continua também o seu direito de herdar de seus familiares consanguíneos. Cabe notar que, no atual sistema de adoção ocidental, é perfeitamente possível que um adotado venha se casar com uma irmã consanguínea, por exemplo. As regras existem entre pessoas não relacionadas familiarmente permanecem igualmente válidas. A adoção não cria a isenção própria ao estado de mahram. Uma jovem adotada tem de observar o uso do hijab na presença de seu pai adotivo ou de seus irmãos por adoção. De modo semelhante, a mãe e as irmãs de um filho adotado têm de observar o uso do hijab em suas presenças. O filho adotado pode inclusive casar com uma filha dos pais que adotaram. No Islã, as normas de herança baseiam-se nos laços consanguíneos. Os parentes consanguíneos têm prioridade em herdar um dos outros, tal como prescrito no Livro de Deus, Alcorão Sagrado 8,75. Contudo, os pais adotivos podem sempre usar o critério de reservar um terço da sua propriedade para o filho adotado. Há somente um tipo de adoção na qual uma relação semifamiliar e laço mahram é criado. Quando o adotado tem menos de 2 anos, sendo, portanto, amamentado pela mãe adotiva ao menos por uma noite ou um dia. Nesse caso, uma relação especial é criada e o filho adotivo se torna mahram para os integrantes da família que o têm adotado. Em tal situação, o uso do hijab na presença dele se torna desnecessário para as mulheres da família, uma vez que o casamento entre o adotado e as irmãs adotivas se torna proibido. Entretanto, o laço por amamentação não dá o direito à herança, sempre permanecendo o direito dos pais adotivos de espontaneamente legar um terço dos bens ao filho adotivo. Vamos fazer uma observação. A isenção do hijab nas condições familiares estabelecidas na Sharia não impede que as muçulmanas adotem um comportamento moral decente no modo de se vestir. Embora soe estranho nos costumes ocidentais, devemos saber que as regras do hijab diante de um irmão adotivo também se aplicam em outros casos. Portanto, por exemplo, quando 2 irmãos casados habitam com suas famílias numa mesma casa, suas esposas e filhas que alcançaram a permunidade têm que observar o uso do hijab e roupas decentes. Então fica explicado que perante a lei islâmica, toda criança deve conter em seus registros o sobrenome de seus genitores. Isto não diminui o direito de paternidade de quem o adotou, dando assim a este direito de saber de suas origens, gostando ou não. Mas aquele que vive em Deus não esconde a verdade, vive na verdade, neste mundo e no outro. Imaginem bem, você foi adotado por uma família, mas Deus lhe enviou em outro ventre. Os seus genitores são outro. Se Deus fez isso, Ele sabe o motivo. É justo que você saia desse mundo com o nome dos pais que Deus lhe deu. Pois foi assim que Ele o colocou aqui.
em questão de sentimento e amor, é uma coisa. Questão de genealogia já são coisas de Deus. Eu vou deixar aos irmãos um novo site que vos esclarecerá de uma forma onde todos terão facilidade de entender e interpretar tudo sobre a religião. É só entrar em arresala.org.br. Eu vos garanto total veracidade. Deixarei um link desse site editado no cabeçalho desse vídeo. O Aleikum Salam, que a paz esteja com todos. Fiquem com Deus. Amém.